da Igreja Batista Chave de Davi. Através dessa ferramenta, nós queremos compartilhar com você louvores, palavra, cultos, momentos tão especiais que nós temos recebido de Deus nesse tempo, como Igreja Batista Chave de Davi, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus aqui na nossa localidade. Estamos localizados em Santa Maria de Campos, interior do município de Campos de Goytacazes, e queremos que você seja abençoado, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para quem você quer que seja abençoado, e com certeza nós queremos ser esse instrumento de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD com esse novo formato, diferente, mas a gente se acostuma. Infelizmente não podemos estar todos de corpo presente aqui na igreja, mas eu tenho certeza de que se você se dispôs a ouvir mais essa aula, a participar de mais esse ensinamento de Deus, Ele irá te recompensar com conhecimento e com graça, eu tenho certeza disso. Eu quero te desafiar a, durante a nossa EBD, você puder participar junto com a gente aqui, comentando, tanto no YouTube quanto no Facebook. Podem deixar dúvidas, podem deixar dizeres, podem deixar instruções novas para nós também. Não tem problema nenhum, a gente quer manter um contato não só vertical, mas horizontal. Então, que você seja abençoado por Deus nessa manhã, neste domingo, e que você possa compartilhar essa mensagem com seus amigos, com quem você acredita que precise, que você possa estar curtindo, compartilhando, comentando. Isso traz engajamento, isso faz com que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. E neste domingo nós falaremos sobre manter o foco em Deus. Eu acredito que seja um assunto pertinente para todos nós neste momento tão difícil que o mundo está passando, Então vamos orar para que Deus possa abençoar esta manhã e para que nós possamos refletir um pouco mais e aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Amém? Oremos. Pai, te agradeço por mais uma oportunidade de falar da Tua palavra, por mais uma oportunidade de ouvir da Tua palavra, Deus, que realmente o Senhor seja o foco de todos nós que estamos ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa penetrar com a Tua palavra em nossos corações, que nós possamos ser diferentes a partir de agora e que nada, Deus, venha nos distrair, que nada venha tirar o nosso foco da Tua mensagem, que nada venha tirar o nosso foco de Ti, Deus. É isso que te peço e te agradeço, que o Seu Espírito Santo possa nos iluminar nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, o nosso texto base, de acordo com a revistinha, está em Esdras, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Então, a minha versão diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como nós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa ao nosso Deus, mas nós, a sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Bom, a gente já vem aí de alguns domingos falando sobre recomeçar,
sobre começar a edificar as nossas bases. E hoje nós vamos falar sobre o foco que nós precisamos ter durante as nossas caminhadas, durante a nossa caminhada de vida, aliás, e mais especificamente durante a nossa caminhada de vida com Deus, sobre manter o nosso foco em Deus. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi há muito tempo, que fala que alguém sem um objetivo, sem um foco, é alguém como um barco jogado ao léu, sem um instrutor, sem alguém que dita o caminho. Se nós não temos um foco nas nossas vidas, se nós não temos um objetivo, como nós falamos ali na primeira e na segunda aula, nós começaremos a caminhar por caminhos errados, começaremos a errar muitas vezes, e isso não é bom. O primeiro ponto dessa mensagem de hoje cedo, e eu quero te desafiar a não só ouvir aqui o nosso comentário sobre a revista e sobre o que ela propõe, mas também a baixá-la no site da Convenção Batista Fluminense, porque isso vai te agregar muito mais, não é? E o primeiro ponto diz que nós precisamos ser e não só pertencer. É interessante que a gente muitas vezes pertence a um lugar, mas nós não somos aquele lugar. Nós pertencemos a um certo tipo de ideologia, a um certo tipo de espiritualidade, mas nós não a exercemos, nós não somos. E aí é interessante a gente olhar para dentro desse contexto de Esdras, que os reis Ciro e Dário, eles são usados por Deus para que essa grande obra que eles estavam fazendo pudesse ser concretizada. E assim, a revista traz que nós podemos aprender que mesmo nós não sendo deste mundo, mesmo a gente sendo deste mundo, aliás, nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a alguém maior, nós pertencemos a um Deus maior, a um Deus que nos cativa a caminhar, a um Deus que faz com que nós tenhamos foco nele. E o segundo ponto aqui é de que Deus tem uma missão para cada um dos seus servos. E é interessantíssimo nós pensarmos sobre isso, porque nós já viemos falando sobre isso nas últimas aulas, e essa reflexão é extremamente importante para nós sabermos aonde nós temos que manter o nosso foco. Porque se Deus nos chamou, e Deus tem chamado a todos nós para algum tipo de missão, nós precisamos aprender e entender qual é a nossa missão. Aprender e entender aonde Deus quer nos usar, aonde e como Deus quer tratar conosco, aonde e como Deus quer que nós atuemos neste mundo. Então Deus tem uma missão para todos nós precisamos ter o foco nele, nós precisamos entender que nós não somos deste mundo, que nós servimos a um Deus maior do que este mundo, e aí nós precisamos, no meio das nossas missões, no meio do foco da nossa caminhada, entrar no terceiro ponto, que é identificar os opositores do projeto de Deus para nós. E aí, o autor dessa lição vai utilizar aqui de 4 pilares que fazem com que a gente, eu e você, identifiquemos os opositores do projeto de Deus para nós. Nós podemos estar neste momento aqui pensando e lembrando de pessoas, de ocasiões, de momentos que nos atrapalharam a exercer o ministério de Deus, a exercer a missão de Deus para nós. E aí esse autor ele traz quatro pilares. O primeiro pilar para que nós não percamos o foco em Deus é nós termos a consciência da nossa própria missão. Quando nós entendemos a nossa missão, nós não recuamos. Quando nós entendemos que nós precisamos chegar a um certo lugar, nós temos o foco naquele lugar, como Paulo diz, olho para o meu alvo e prossigo, nós entendemos o caminho para nós chegarmos lá. Então, se nós estamos perdendo o foco, se nós estamos errando os nossos caminhos, é porque nós perdemos a consciência da nossa missão. E aí, trago uma reflexão para os irmãos
que é de qual é a nossa missão, qual é a nossa principal missão. Sabe, nós temos missões secundárias aqui na Terra, mas tem uma missão que Jesus deixou para nós e para os seus discípulos, que é de ir e pregar o Evangelho. Quando nós estamos estagnados, quando nós estamos parados, quando nós não entendemos que pregar o Evangelho a todo segundo com nossa vida, e não só em púlpitos, não só em mensagens espalhadas nas redes, quando nós entendemos que a nossa principal missão é pregar o Evangelho a todo momento, isso faz com que o nosso foco esteja em Deus, isso faz com que a gente caminhe certamente para Deus, faz com que a gente chegue a encontrar um caminho certo. E aí a gente parte para o segundo ponto, que para nós não perdermos o foco, nós precisamos ter consciência de que neste caminho nós teremos vários opositores. Eu estive há pouco tempo em uma palestra em que o palestrante falou que quando nós queremos liderar, nós certamente temos que entender que nós teremos frustrações, nós seremos traídos de alguma maneira. Então, se nós queremos mesmo liderar a nossa própria missão em direção a Deus, nós precisamos ter a consciência de que teremos opositores, de que um ou outro vai ser contra nós, vai ser contra a nossa missão, e isso não é algo maligno, isso é da vida. Sabe, a gente precisa entender que a gente não precisa culpar os outros por eles serem opositores à nossa missão. A gente só precisa, nessa palestra o cara falou que ele fica com raiva ali 3 segundos. Depois disso, esquece. Porque a gente precisa continuar, a gente não pode guardar mágoas. Me lembro de uma música que diz que não há tempo para ressentimentos. Não há tempo para ressentimentos. A gente precisa continuar caminhando, a gente precisa estar no foco, a gente precisa entender que o nosso caminho é mais importante do que dar bola para opositores, por exemplo. Terceiro ponto para nós não perdermos o foco é ter discernimento espiritual. E é muito do que eu acabei de falar, né? A gente entender que na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada para Deus, nós sofreremos ataques de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós confiamos, de pessoas talvez que nós nem conhecemos, mas um ou outro ataque virá. E aí nós precisamos ter esse discernimento espiritual para ficarmos com raiva 3 segundos e continuarmos caminhando. Continuarmos em frente para o alvo, prosseguindo, mesmo com pedradas, mesmo com frustrações, mesmo talvez até com medo das oposições, mas continuarmos. Nós precisamos continuar. O máximo que nós pudermos, nós não podemos parar. E aí o último ponto aqui para nós não perdermos o foco é agir com sabedoria. A todo momento nós precisamos tomar decisões, a todo momento nós precisamos prosseguir para um ou outro caminho, a todo momento nós precisamos decidir se nós vamos para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás. Então nós precisamos agir com sabedoria. Muito mais do que agir com conhecimento de causa, é agir de uma forma sábia, é agir de uma forma a ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus espera de nós. É isso que eu quero te trazer como desafio para não perder o foco em Deus, né? Ter consciência da sua missão, ter consciência de que haverão opositores, ter discernimento espiritual e agir com sabedoria. E aí, um quarto ponto que ele traz aqui na lição é que nós precisamos ter a opção de manter o foco. Sabe, manter o foco no nosso caminho, manter o foco nos nossos objetivos, sejam eles pessoais, espirituais ou até comunitários, é uma escolha nossa, é uma escolha minha e sua. Na empresa que eu trabalho, a gente fala muito sobre ter uma mentalidade vencedora, e vencer é uma escolha. Caminhar é uma escolha. Estar liderando é uma escolha.
Então você escolhe se você é um vencedor ou um perdedor. Você escolhe se você é alguém que tem foco ou alguém que não tem foco. A escolha é sua. Ninguém pode te atrapalhar a caminhar, como nós já vimos aqui. Nós teremos opositores, mas eles não podem nos impedir de caminhar. Ninguém pode dizer para nós se o nosso chamado, aquilo que arde em nosso coração, é para nós realmente seguirmos ou não. Isso tem que partir de nós. Então, nós precisamos fazer a opção de manter o foco. Nós precisamos entender que nós é que decidimos se mantemos o foco ou não. E é lógico, manter o foco é muito melhor do que não tê-lo, sem dúvidas. E aí, para nós terminarmos essa reflexão de hoje, a revistinha nos traz 4 pontos aqui de pensamento e de ação. O primeiro deles diz assim, né, você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Tem se esforçado para cumprir a sua missão aqui na terra a partir da sua família? Então pense você tem realmente a convicção de que Deus tem uma missão para você, de que a sua família e de que você como indivíduo fazem parte de uma missão maior? Pense sobre isso e a partir desse pensamento que você tenha uma ação, que você possa realmente encarar e caminhar para essa missão que arde no seu coração. O segundo ponto aqui de reflexão, você tem consciência que poderá enfrentar opositores ao procurar cumprir a sua missão? Tem pedido a Deus sabedoria para vencer os obstáculos? É muito do que a gente falou, não é? A gente sabe e tem que ter essa consciência de que frustrações virão, traições virão. Só que nós precisamos pedir a Deus sabedoria para vencer isso. Se a gente tem a sabedoria de Deus para caminhar com esses opositores, sem que eles consigam nos tirar o foco, nos tirar da missão, nós conseguiremos alcançar o nosso alvo. Então pense sobre isso, haja de uma maneira a procurar Deus, a procurar a sua sabedoria, a procurar o seu cuidado também. E aí a gente parte para o terceiro ponto que diz assim, você tem procurado manter o foco, não permitindo que influências nocivas encontrem espaço na sua vida? Sabe, uma das interpretações da filosofia de quem é o ser humano é de que nós somos o produto das pessoas mais próximas a nós. Então pense o seguinte, se eu sou a soma dos meus melhores amigos, né, se eu pego ali os pontos fortes e os pontos fracos deles, por que motivos eu estaria ficando perto de gente que não me acrescenta em nada? Sabe, não faz sentido a gente permanecer num vínculo de pessoas que não nos acrescentam, que só nos puxam para baixo. E aí eu quero que você tenha essa reflexão. Será que os teus 5 melhores amigos te puxam para cima para se tornar uma pessoa melhor, para alcançar o teu objetivo em Deus, para alcançar a tua missão em Deus, ou eles te puxam para baixo? Que fique essa reflexão e que você possa agir a partir disso. E aí a gente pula para o quarto e a última reflexão, que diz assim, você tem exercido discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes e não se deixar levar por ofertas tentadoras que possam vir a tentar desviá-lo da sua missão? Então, ele aqui no ponto 4, ele faz um compêndio, né, de tudo que a gente falou. Será que nós temos procurado e intensificado a nossa busca para esse discernimento, para essa sabedoria de Deus, que vai nos transformar e que vai nos dar realmente ali uma saída para que nós possamos não cair nas tentações que farão com que a gente retorne o caminho? Será que eu e você estamos buscando realmente entender ali o discernimento de quais pessoas precisam realmente estar ou não nos nossos caminhos, fazer parte ou não das nossas missões? Então que nós possamos refletir sobre isso e que nós possamos entender que a missão de Deus para mim e para você, ela é única.
apesar de nós termos uma missão geral, cada um de nós tem uma missão única. E faz parte da nossa escolha manter o foco nessa missão ou não, faz parte da nossa escolha procurar pessoas e deixar ou não pessoas caminharem conosco. E aí fica a nossa reflexão nesta manhã, se as pessoas que estão caminhando conosco hoje, será que elas realmente fazem parte dessa missão de Deus para nós? Será que elas realmente fazem parte daquilo que você entende como missão de Deus para ti? Bom, que você possa refletir nisso hoje, durante essa semana. A gente tem algumas indicações aqui de leitura para você estar lendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então que você possa se debruçar nisso, buscar cada vez mais discernimento em Deus, cada vez mais foco em Deus para a sua missão, e que Ele possa te abençoar com sabedoria, te abençoar com graça e te abençoar com força para despedir as pessoas que estão te puxando para trás e para te abençoar com pessoas que possam te puxar para frente. Amém? Eu quero orar por você e eu quero que a gente faça uma oração junto aqui para que Deus possa cumprir o seu propósito em nós, para que Ele possa clarear cada vez mais a sua missão em nós e para que nós possamos caminhar certamente para o alvo certo. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos diante desta mensagem, Deus, que impacta tantos corações, que impacta tantas vidas e tantas missões. Que nós possamos, ó Deus, ter discernimento e ter sabedoria para que nós não deixemos nos nossos caminhos pessoas que nos puxam para trás, pessoas que não são muitas vezes do Teu agrado, Deus, e que nós possamos, ó Pai, ser agraciados com pessoas que estão no mesmo foco que a gente, com pessoas que estão para caminhar junto com a gente, para vencer junto com a gente, para Te encontrar junto com a gente, Deus. É isso que eu Te peço, Pai, que o Senhor possa trazer cada vez mais discernimento a nós, para que nós possamos selecionar, Deus, as pessoas ao nosso redor, para que nós possamos selecionar os nossos próximos passos para a Tua missão e para que nós possamos, Deus, encará-la com o peito aberto e com a luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um domingo abençoado e que participe do nosso culto hoje à noite, tanto ou presencialmente ou virtualmente. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, de compartilhar essa mensagem. Eu tenho certeza aí de que o seu hall de amigos precisam ouvir sobre ter um foco, sobre encarar uma identidade de caminho e talvez analisar se você realmente é uma pessoa que está o conduzindo para frente ou para trás. Amém?